Nesta aula vamos falar sobre os materiais de divulgação. Idealmente, os materiais de divulgação devem ser pensados durante a execução do projeto e não só lá no fim. Eu vou detalhar mais sobre cada um desses que eu vou falar, mas antes, quais são esses materiais? Bom, tem as fotos de estilo do filme e making of, cartaz do filme, trailer, teaser e clips ou trechos do filme, o press kit, foto do diretor ou da diretora, também é importante, e o site ou redes sociais do filme. Esses são alguns dos materiais que você deve ter em mãos na hora de começar a estratégia de divulgação do seu filme. A maioria dos festivais, inclusive, exige boa parte desses materiais na hora de você submeter o seu filme. Outros vão exigir apenas quando o seu filme for selecionado. Uma coisa é certa, mais cedo ou mais tarde você vai acabar precisando desses materiais, então é importante tê-los. E o mais importante até do que isso é que eles sejam bons, tenham qualidade e sejam representativos do seu projeto, para não fazer um desserviço, para o seu filme. Eu costumo brincar na produtora onde eu trabalho que um filme pode até ser ruim, mas o cartaz e o trailer eles precisam ser bons, então eu acho que vale a pena investir nesses materiais. Mas vamos começar do começo, fotos de estilo e fotos do set de filmagem. São aquelas fotos que você vê em sites de festivais de cinema, sites que trazem notícias de filmes e por aí vai, catálogos de festivais, algumas vezes digital, impresso, enfim. Elas também são usadas nas redes sociais do filme e elas podem ser divididas em dois grupos. As fotos do filme, propriamente ditas, que são essas usadas para a confecção do cartaz, às vezes servem para a divulgação do filme, que pode ser um print screen do filme ali em alta resolução, ou também você pode ter um fotógrafo profissional do set para fazer essas fotos. Se for viável, é interessante ter, ou então pode ser o print. E as fotos de making of, que são aquelas fotos que revelam os bastidores do filme, o processo por trás das câmeras. É legal também ter um fotógrafo estilo ali no set para registrar as curiosidades, enfim, todo o por trás das câmeras e contribui também para a divulgação do filme, às vezes também agrega valor, é legal ter se for viável. Embora você possa se planejar ali e selecionar suas fotos, é importante você ter um designer meio que à disposição, porque é muito comum um festival pedir uma foto em um determinado tamanho, outra foto em outro tamanho, e assim não tem como prever todos os tamanhos em que você tem que ter as fotos ali de divulgação do seu curta-metragem. Você sabe que elas vão ser necessárias, mas a demanda exata dos tamanhos e proporções que elas serão necessárias você vai entendendo meio que conforme os festivais vão solicitando. Mas esses materiais eles são importantes sim, porque eles vão ajudar a você a vender a imagem do seu filme, nos veículos onde eles vão ser divulgados ou até mesmo por meio desses festivais. E é importante ter alguns cuidados, não apenas com a qualidade técnica desse material, mas também para evitar spoilers, muitas vezes evitar uma imagem que possa entregar o final do filme ou pontos-chave do filme e ao mesmo tempo que essas imagens sejam de cenas bonitas e representativas do projeto e tudo mais. Também, falando um pouco de fotos, é importante combinar com a equipe, com o elenco, para que não fiquem circulando fotos do filme antes de começar qualquer foto, qualquer registro, para acabar também não entregando pontos-chave do filme e tudo mais, ali falando um pouco sobre esse processo de execução. Na minha organização do material de divulgação do filme, eu costumo ter 10 fotos de divulgação, e elas vão da primeira até a última em ordem de importância. Então, se o festival pede uma, eu mando a primeira. Se ele pede duas, eu mando a primeira e a segunda, porque eu sei que por ordem de importância eu tenho ali as mais bonitas e as mais representativas do projeto. Eu também acho legal ter uma mais icônica, porque acaba que as pessoas, se elas veem aquela foto, já vão saber que aquele filme é daquela foto, enfim, eu acho que ajuda também na identidade do projeto. Mas eu já fiz curtas que eles eram tão curtinhos que não tinham tantas opções de foto. Foi o caso do Bolivinho, foi o meu primeiro curtinha. Ele tinha apenas 3 opções de foto, porque ele tinha apenas 3 cenas. Então, tinha festivais que pedia 3 fotos e eu tinha só uma para mandar, porque na hora que a gente estava filmando, a gente produziu apenas uma foto, que foi a foto do cartaz, e era essa única foto que a gente tinha para divulgação também. Então, eu podia até fazer prints e tal de outras cenas, mas elas acabariam entregando muito mais informações do filme além do que eu gostaria de compartilhar. Então, acabou que nesse caso, desse curtinho, eu tinha uma foto, mas o ideal mesmo é ter muito mais. Quanto mais, melhor, para você poder escolher e tudo mais. O cartaz. De acordo com o Blake Snyder, que é o autor do livro de roteiro Save the Cat, visualizar o cartaz do filme ainda na fase de elaboração, de escrita do roteiro, é muito importante, porque mais do que uma imagem do filme, o cartaz ele tem a função de instigar, de aguçar a vontade do espectador
e dos curadores dos festivais, enfim, de ver aquele filme. Eu acho que é uma estratégia interessante do ponto de vista de roteiro, porque ele ajuda você a ter foco nessa história, né, que você vai contar, mas também é importante caso você precise produzir uma foto para o cartaz. Aí você vai para o set, já tendo em mente aquilo que precisa ser registrado, como foi o caso do curtinha que eu contei antes. Eu fui para o set já sabendo o cartaz que eu queria, e a gente parou por um tempo e fez aquela foto. Todo filme tem um cartaz, pelo menos um, algumas tem muito mais, né, alguns grandes filmes têm vários cartazes de divulgação, e eles representam ali a atmosfera, o clima, enfim, representam a estética, a mensagem que deve se passar para o espectador, para o público-alvo do seu filme, e que certamente vai ajudar a alcançar esse público. Eu gosto muito de cartazes de filme, eu trabalhei em locadora por um bom tempo, eu era do tipo que colecionava cartazes de filme na parede do quarto, então eu sempre gostei muito. E esses são alguns cartazes dos curtas que eu fiz aí nos últimos anos. Eu gosto muito de todos eles, claro, eu sou suspeito a dizer, mas eu gosto de revisitar eles de vez em quando, e eu acho que é um sentimento importante, e inclusive ajuda a pensar nos cartazes dos próximos filmes. E vira e mexe eu vou pesquisando em sites de designers que fazem cartazes, enfim, sites tipo MDB que exibem cartazes, pesquisando para ter referências, enfim, repertório, eu acho que é muito inspirador também. Os cartazes de curta, eles têm uma característica muito interessante, que não se aplica a todos, é claro, mas é muito comum que eles sejam um pouco mais simples, um pouco mais clean. Eu gosto muito do cartaz desse curta aqui, que é The Next Floor, é um filme que foi para Cannes, esteve no Festival de Cannes, de um cineasta que eu tinha super conhecido, o Denis Villeneuve, e eu acho que ele é super instigante, embora não diga muito sobre o filme. O Madre é esse curta-metragem incrível, e foi indicado ao Oscar desse ano, e tem esse cartaz que é muito simples, e a princípio não diz muita coisa, mas depois que você vê o filme, você percebe que ele é muito representativo dessa história, desse filme, e é também muito instigante. Ilustrações também são muito comuns, mesmo em filme live action. Eu gosto bastante do cartaz desse curta, que também estava na shortlist do Oscar deste ano. E cenas de filmes, prints, muitas vezes eles podem funcionar também como cartaz, né? Vai depender da escolha da imagem e também da diagramação ali mais bonita, tal, que vai valorizar o cartaz. Por isso é importante também ter referências. E se você não manja muito, eu recomendo que você tenha um designer ali, amigo, enfim, que você contrate um designer para poder te ajudar a pensar na forma de fazer o melhor cartaz possível para o seu filme. O teaser. O teaser é um vídeo que costuma ser feito antes do filme, para promoção e também para viabilização do projeto. Normalmente, ele costuma ter não mais do que 30 segundos, e eu sei que nem todo filme, enfim, nem sempre é possível ter esse material. Mas se for possível produzir um teaser, nem que seja ali simples, mas que bonito, é claro, para ajudar a vender a imagem do filme, para ajudar a promover o filme para venda ou para firmar parcerias e tudo mais, coprodução às vezes ou até distribuição, eu acho que é importante. Mas em curtas-metragens esse material não é tão comum, ele não costuma ser tão utilizado. Mas enfim, quando é possível, quando é uma estratégia ali para viabilizar o filme, produzir o teaser pode ser muito enriquecedor para o processo, tanto de entender a estética do filme, como para viabilizar esse material também. Mas o material que a gente costuma fazer ali na fase de divulgação, quando o filme já está concluído, é o trailer. Quando a gente fala de trailer, de curta, eu costumo brincar que existem basicamente dois tipos, aqueles que entregam tudo e aqueles que não dizem nada com nada. E isso não é completamente verdade, existem variações, mas é muito interessante observar isso, assim. É claro que não vale só para curta-metragem, muitas vezes tem trailers de longa que entregam toda a história, né, que se encaixam dentro disso. É interessante observar que tem trailers de curtas americanos que eles parecem de longas, até porque eles são filmes mais longos, geralmente, filmes mais narrativos, no sentido clássico, com começo, meio e fim, e também tem uma duração um pouco mais longa, assim, de 10, 20 minutos tal. Então eles conseguem fazer esses trailers maiores sem entregar tudo. E bom, na hora de você decidir o trailer do seu curta-metragem, eu sei como diretor e roteirista, a gente quer esconder o ouro, né, não revelar muito, mas eu também defendo que não seja um curta que não diga tão pouco sobre o filme. Enfim, eu acho que tem que se equilibrar ali entre apresentar o melhor do seu filme, né, para que ele seja um produto realmente instigante, atraente, que valorize a fotografia, as atuações, enfim, valorize o seu filme. Eu acho que assim como o cartaz tem aquela regra do Blake Snyder para pensar o cartaz no processo de escrita do roteiro, eu acho interessante pensar no trailer também, desde esse processo, para você já identificar ali no seu curta se tem esses elementos para criar um bom trailer instigante, e não se preocupar com isso só lá no final. Por isso que eu acho que pensar nesses materiais de divulgação quanto antes é mais importante. Enfim, pensar nas cenas do curta que você pode usar no trailer, quanto antes você antecipar isso, eu acho que é mais importante.
Clipes ou trechos de filme são importantes de se ter à mão já na pasta ali do projeto, já separadinhos, porque caso uma emissora de TV peça, jornalista, enfim, você já tem, ou às vezes até o festival pede clipes do filme e tal, você já tem esse material à mão e não precisa providenciar correndo, às pressas, ter que decidir na hora o que vai ser, ter que produzir alguma coisa. Enfim, ter essa pasta com essas informações que eu já estou falando é muito importante. Pode ser um clipe de 15 ou de 30 segundos, pode ser até o mesmo, um que acaba em 15 e outra versão que se estende um pouco mais, contemplando ali 30 segundos, que, enfim, pode ser necessário, não tem que ser produzido às pressas. Foto do diretor ou diretora. Sim, a foto do diretor ou da diretora faz parte do material de divulgação do seu filme. Quase todos os festivais pelos quais o filme passar, ele vai pedir a foto para aparecer no catálogo ali dos realizadores, geralmente ao lado da foto do filme, ou também no site do festival pode aparecer, e por isso que é importante que o seu rosto seja bem nítido para que as pessoas do festival conheçam você, caso você esteja também circulando por esse festival. O tamanho dessa foto ele vai variar. É importante que você tenha ali uma ou duas opções, mas o tamanho do festival vai pedir para você ali com as especificações corretas, por isso é importante ter uma foto ou duas para você adaptar conforme a solicitação do festival. Às vezes a foto do produtor ou produtora também pode ser solicitada, por isso que é ideal já providenciar e já colocar ali também na pastinha do projeto. Eu gosto de avisar sobre isso porque a primeira vez que me pediram uma foto minha para um festival, eu não tinha nada produzido, até me assustei, meu Deus, uma foto minha. Mas enfim, eu tive que providenciar para mandar, e acho que se você tiver que evitar essa correria, né, de ter que e poder produzir com o tempo uma foto com qualidade, eu acho sempre melhor. Afinal, é a sua carinha que vai estar lá junto com o seu filme e é importante. Press Kit. Eu confesso que eu adoro ver press kits e assim como os cartazes e trailers, às vezes eu vejo só por diversão. E geralmente eu encontro eles fuçando no site de festivais importantes como Tribeca ou Cannes, enfim, fuçando ali na área de imprensa e tudo mais, geralmente você encontra esse tipo de material. Esse material ele pode ser digital ou impresso, atualmente é mais comum digital, geralmente ele é bilíngue, inglês e português e traz as seguintes, geralmente ele traz essas seguintes informações sobre o seu filme. A sinopse, a carta de intenção do diretor ou diretora, também conhecido como Director's Statement, a biografia ou filmografia do realizador, e pode incluir a foto, às vezes ali também, do diretor, a ficha técnica da equipe, e ali as informações de contato da pessoa responsável pelo filme ou assessoria de imprensa. Quando tem assessoria de imprensa, geralmente é o realizador ou o produtor que tem as suas informações de contato ali divulgadas. E alguns press kits, eles têm muito mais informação. Ele tem fotos de making off, que eu mencionei antes, geralmente é esse material que é utilizado, porque, enfim, enriquece esse produto. E tem uma curiosidade, os filmes de longa-metragem, geralmente eles costumam ter press kits muito simples, assim, a maioria tem press kits muito branco no preto, ali e tal, tudo muito simples, com bastante volume de texto, de entrevista do diretor e tudo mais, que esse material geralmente ele serve para atender ao jornalista. Por isso que chama de press kit, né? O kit para a imprensa. Ali que tem as informações que o jornalista vai tirar para poder formular suas pautas e as suas matérias, a sua matéria sobre aquele material, sobre aquele filme. E os curtas-metragens já não, eles são um pouco mais bonitinhos nesse sentido, né? São PDFs que trazem mais fotos, mais imagens e tal, que eles acabam também sendo um material de divulgação do filme também. Eu acredito que o mais importante deste material todo, o press kit, é o item, a carta de intenção do diretor ou diretora, porque é esse texto, inclusive tem festival que pede esse texto, por isso é importante já pensar nele, que é a carta de intenção, o momento em que o diretor fala com suas palavras sobre o filme, por que aquele filme é relevante, por que aquele filme tem algo a dizer, né? O que ele diz com aquele filme, é realmente o depoimento do diretor, o que levou ele a fazer aquele filme, e por que ele acha que aquele filme merece ser visto, enfim, é um texto que deve ser bem inspirado e bem inspirador. A ficha técnica é um item muito simples do press kit, geralmente é uma lista ali com todos os profissionais que participaram do filme e suas funções. Às vezes se inclui uma pequena biografia e foto, às vezes não. Pode ser só realmente nome e função. O site e ou as redes sociais do filme. Eu uso as redes sociais da produtora da qual eu faço parte para divulgar tanto os filmes que a gente faz quanto os festivais em que a gente é selecionado. O nosso foco nessa rede social é basicamente isso, por isso que eu acho que é bem oportuno e interessante, já centraliza lá todas as informações de diferentes filmes. E depois eu compartilho essa notícia no meu Facebook pessoal, porque eu acho que é importante que as pessoas saibam o que a gente está fazendo, né? O que eu estou fazendo. Eu confesso que eu sou meio ruim de marketing pessoal, mas é importante sim. E isso exige cuidado também para acabar não queimando o próprio filme, né? Eu vou falar um pouco mais sobre
isso mais adiante, mas enfim, pode ser legal criar o site ou a rede social do seu filme, mas eu sempre indico cuidado para não flopar, porque às vezes se a página não consegue muitas curtidas, acaba que ela, ou não tem muitas notícias para postar, ela vai acabar sendo abandonada, então é melhor nem fazer. Então antes é melhor pensar se vale a pena ou não criar esse material. Então o site ele pode ser uma ferramenta muito importante na promoção do seu curta-metragem, mas se não houver verba para isso, é melhor se concentrar nas redes sociais que super funcionam e estão aí para isso. Agora, outras informações relevantes. As medidas de acessibilidade. Outra coisa que você deve estar atento ao elaborar o material de divulgação do curta-metragem é a questão dos recursos de acessibilidade. Alguns festivais dão preferência por filmes que contem com esses recursos, a legendagem descritiva, audiodescrição e libras. Às vezes, talvez você não tenha verba para elaborar esses recursos, mas se houver, eu acho que é muito importante para a vida do seu filme. Traduções. As legendas do seu filme, pelo menos em inglês, são itens indispensáveis. Ter também o trailer legendado em inglês pode ser importante, mas as legendas, para que você possa enviar o seu filme para festivais estrangeiros, e legendas bem feitas, com um bom tradutor, enfim, no timing certinho, é importante providenciar para garantir ali a vida longa do seu filme e garantir que ele tenha entrada nos festivais internacionais. Mesmo que depois o festival exija a legenda em espanhol ou em italiano, ter ela em inglês para pelo menos poder submeter o seu filme a esses festivais internacionais é bem importante. Para concluir, com tudo isso em mãos, você estará pronto ou pronta para dar o próximo passo, que é o envio do seu filme para os festivais de cinema.